outro, eu vou buscar no outro aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. Essa escolha, eu quero ser mãe, eu decidir ser mãe. É fisiologicamente necessário contato com outros seres humanos. Não vivem só para as crianças, os adultos também têm outros afazeres, né? Ai, gurias, alguém abre o programa hoje, eu não tô no clima, sério. Eu vim vestida de mãe. De mãe, Luciana. Sim, roupa de mãe, cara de mãe, maquiagem de mãe, cabelo de mãe. Então tá perfeita. Então tá pro clima do programa, do conteúdo. Então tu veio preparada pro tema de hoje. Pra debater. Pra debater. Então, mas não pra dar as boas-vindas pro pessoal, assim, pro nosso bate-papo. Ai, mas é legal, hein? Tu já tá dizendo que as mães não estão sempre sempre felizes e alegres. Não, eu tô feliz. Eu só não tô apresentável, assim. E agora a gente podia fazer um outro tema, que era o que é estar apresentável ou não. Mas o tema hoje não é esse. Qual é o tema, Cláudio? Maternidade. E a maternidade, a Miriam já disse antes, né? A maternidade é de que tamanho? Nossa, a gente já... Porque quando a gente começou a debater lá na nossa reunião online, né? Eu fiquei pensando que maternidade, ela pode ser um tema para ser falado desde a hora que tu pensa que tu quer começar, que tu quer engravidar ou não, já é um tema, tu já está falando de maternidade. Como é que vai ser essa gravidez, como vai ser esse cenário, e aí, enfim, né? Aí nasce o nenê, é uma questão de maternidade, logo depois que nasce é uma maternidade, vai para creche é uma maternidade, e assim por diante, olha, e aí, né? Até a vida adulta. Aí né? os filhos casam, é uma maternidade. Tu vira avó, é um tipo de maternidade. Quando tu é mãe dos teus pais, não é a maternidade que tu gerou, mas é um sentimento, né? Então, assim, é algo que se inaugura na vida da gente e que nos acompanha. Um pode mais, não é suficiente para tudo isso. Não, eu acho que esse poderia ser, tipo assim, o pod 1 do infinito, do 1 ao infinito. Já foi, né? Porque deve ter alguém que não quer que a gente fale sobre esse assunto, né? Porque foi uma conspiração do universo, assim. Nós gravamos esse tema e ele sumiu, evaporou. É muito louco isso. Mas, na verdade, a conspiração é pra gente falar melhor sobre o tema. Talvez, né? Vamos pensar assim. Porque a gente não vai conseguir reproduzir, né? Nós não temos roteiro. A gente sentou para conversar sobre maternidade e é um pouco isso, assim, também. Cada fase que a gente está vivendo é diferente. Passou um mês, passou 2 meses, a gente já está vendo outras coisas. Exemplo. Essa semana saiu a notícia de que no Rio Grande do Sul, então, foi aprovado o casamento, né? Foi a primeira vez que foi legalizado um casamento entre 3 pessoas. Um homem, 2 mulheres. Uma delas está grávida. Então, agora eles vão ser casados. Eles estão casados. Trisal casado, assim, judicialmente, tudo certinho. E o bebê que vai nascer dessa relação vai ter 2 mães na certidão. E aí a gente estava discutindo um pouquinho antes sobre isso. Isso há 2 meses atrás, quando a gente gravou esse programa, isso não tinha acontecido. Não era uma realidade. Já, olha como é dinâmico o mundo, né? E aí, imagina, nasce uma criança que saiu de dentro de ti, né? Que tu fez tudinho. Pariu. E tu pariu, né? Nem vamos falar dos detalhes, né? E aí, tem mais um tema, né? Mais Qual parto escolher? E naquele momento, tu também não tinha teu netinho no colo ainda, também, né? Não. Tudo aconteceu muita coisa, né? E aí, imagina que nasce a criança e aí outra mulher da relação vai ser tão mãe quanto tu. Né? Olha, o espírito da adoção é o mesmo espírito, é o mesmo amor. Não, mas no momento em que da adoção o amor, eu acredito, Luciana. Agora imagina assim, somos nós 2 mães de uma criança só. Eu acho que tu tem que usar outro exemplo, porque eu sou muito... Não, eu mas acho, vai de boa. Mas eu acho que passa por essa questão de proteção, né? Essa coisa da mãe, assim, que a gente fala essa coisa meio leoa, o filho é meu, leoa, essa era a palavra que me né? faltava. A cria é minha, então ninguém toca, ninguém tem tanto... Isso tem uma coisa quase hormonal assim, né? De que a proteção maior é minha. Mas eu me lembro que foi esse um dos pontos quando a gente conversou outra vez, dizer. E daí a gente falou nisso. Então, eu vivi com o primeiro filho isso, ninguém era suficiente, a não ser eu. E com o segundo filho, não. Eu já queria. Eu também tinha muito ciúme da minha, não queria que pegasse no colo e tal. Eu entendo isso que a Miriam tá trazendo, assim, de que por que ela vai ser tão mãe quanto eu, se quem tá passando tudo sou eu, de quem vai. E talvez, na clareza, até porque
o que eu comentei antes, né? A maturidade que se tem que ter para ter uma relação A3 já põe as pessoas num outro patamar, entendimento, né? Então, elas têm certamente um acordo, um combinado de várias coisas, entre elas a questão da Que maternidade. muitos casais tradicionais não têm os seus Isso, combinados. porque acham que é tudo natural, é como é, e não falam sobre os assuntos. Eles certamente tiveram que falar para chegar em algum acordo. E sim, devem ter combinado como que vai ser essa maternidade. Mas, realmente, eles não têm como saber como será para a mãe que vai parir, a questão hormonal, a questão do aleitamento, do pós-parto, que pode, daqui a pouco, ser muito bom ela ter uma outra mãe para dividir. Pois né? eu tava aqui pensando, eu ia falar antes, e aí a Cíntia foi falar, eu pensei, ganhei uns minutos para tentar lembrar, para reforçar se de fato a minha memória tá certa. Mas eu não me lembro de ter sentido esse negócio de leô, filho é meu, não cheguem, não encostem. Eu penso, não sei, eu acredito que eu tinha tanto essa questão de querer continuar levando a vida como eu levava e de esperar contar com a ajuda de pessoas, que eu não senti isso. Eu ficava feliz em ter gente para cuidar, para pegar, para ajudar a dar banho. Não consigo me lembrar. Mas isso fala de uma preparação que talvez esse casal tenha feito, né? Mas assim, imagina que quando a gente engravida ou quando a gente pensa que vai ter um filho, a gente também tá projetando não, a gente tá buscando as referências das nossas mães. Sim. A gente aprende um pouco a ser mãe a partir das experiências de outras mães com quem a gente conviveu, e geralmente a nossa mãe, né? Então, isso também vai interferir naquilo que esta mãe que gerou o bebê e que depois que o bebê nasceu, ele vai ter mais 2 pessoas para cuidar. Tu tem que estar muito claro dentro de ti que tipo de maternidade tu quer. Tu vai reproduzir padrões ou tu tá aberto para construir um novo padrão? Eu acho que isso é um questionamento que geralmente o trisal já tem muitas coisas mais esclarecidas nesse sentido, né? Mas falando em termos de maternidade, eu só trouxe isso para dizer assim, quantas coisas sobre maternidade existem pra gente falar, né? E esses pontos me deixaram aqui com uma pintinha já para polemizar, porque vocês falaram em hormônios como uma justificativa para esse sentimento leoa, que para mim é um sentimento de posse, é meu, é meu, é meu filho. E aí nós, né, tanto criticamos esse mesmo sentimento de posse nas relações de casais, relacionamentos amorosos, né? E os 2 tipos de relacionamento são permeados pelo amor, teoricamente. E isso... Pode a mãe sentir essa posse? Porque em algum momento isso pode gerar problema, né? Pode. E quanta gente sente lá a síndrome do ninho vazio, né? No momento que os filhos vão para o mundo, para suas escolhas, suas vidas. Né? E aí gera um sofrimento muito grande. Tu sabe, Luciana, onde eu me pego nisso, e talvez seja muito mais uma justificativa pessoal do que algo realmente né, nem é científico, mas é do ponto de vista, assim, na relação, né, de filho, e independente se tu gerou, se tu adotou, tem aquele sentimento de tu te sentir extremamente responsável pelaquela pessoa, porque tu escolheu aquilo, né? E claro, ou aconteceu, mas se tu também não abortou, tu escolheu. Mas num país onde o aborto não é legalizado, não é uma escolha, né, Miriam? Não, eu quero. Agora eu falei que não é uma verdade, escolha. Mas às vezes a mulher não engravida planejando, mas em algum momento ela faz essa coisa assim, essa chave. Então tá. Então, já que eu não tenho escolha, então, eu quero. Eu aceito. Aceitar, aceito, né? E aí muda o sentimento também. Tá, mas eu acho que numa relação, né? Essa relação de marido e mulher, independente aí de gênero, não, mas uma relação assim de parceria amorosa, por mais que tu faça essa escolha, mas parece que a gente entra sabendo, não é meu. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Mas eu acho que também não é dono dos filhos. A gente só é responsável por eles. Mas eu acredito nisso. Quando tu entende que tu vai botar um ser no mundo, ou que tu escolhe um ser para ser teu, né? E que tu vai ter responsabilidade por ele. Eu acho que é esse sentimento que daí mistura com esse sentimento de posse, junto com os de hormônios. leoa, e junto com os hormônios, né? Eu acho que tem assim, essa coisa realmente que possa acontecer, que é diferente nas relações. Porque
um filho, ele nunca deixa de ser teu filho. Ou né? deveria ser diferente. Ou deveria, e talvez esse é o ponto. Mas um marido deixa de ser marido, uma namorada deixa de ser namorada ou namorado. Então, acho que o que modifica, para mim, daí eu não estou falando de algo que seja, né, para todos, é nisso. É essa escolha. Eu quero ser mãe, eu decidir ser mãe, eu decidi ser esposa, mas alguma coisa pode mudar aí no meio do caminho. Isso, né, deixar de ser, então, acho que é por aí, sabe? Eu até acho, e isso é uma coisa que me parece atávico, porque os hormônios fazem funções de sobrevivência Sobrevivência. mesmo. Nesse Então, sentido. assim, o que a gente falou de hormônios aqui, talvez não chegue tanto à questão comportamental que a Luciana estava tocando, que é um pouco adiante. Mas de cuidar a cria, de fazer ela vingar, Proteção. sobreviver, a alimentar. E isso é uma coisa que é reproduzida pelo corpo quimicamente por uma questão de sobrevivência. E aí a gente começa a dar nomes para isso, entre eles amor, né? Não que a gente não ame os nossos filhos, mas eu acho até que antes de o amor nascer nessa relação, nasce, ou o que se tem é essa questão mesmo da sobrevivência. É, disso que eu falo, por exemplo, assim, da necessidade que tu tem de amamentar e de quanto isso libera de hormônio, quanto essa conexão mãe-bebê ali, né, mexe com os hormônios e quanto isso vai formando essas conexões, essas ligações e quanta maturidade o casal tem que ter para entender as diferentes conexões do bebê com cada um e de que tudo isso tem um peso tão importante quanto o peso do outro, né? Isso é uma maturidade. Enquanto que vocês falavam, eu me lembrava recentemente em Teutônia não teve um casal de duas mulheres que tiveram um bebê? Ah, se eu não me engano, até teve Não sei. reportagem. Recentemente eu vi uma reportagem de duas mulheres, então um casal que eu não sei, vou dizer assim, um casal lésbico, então, porque eu não sei se uma delas era trans ou não, assim, ó, tô bem assim, né, passando o olho na notícia. Então, finalmente o bebê das duas nasceu. Não, a gente pode pensar que não necessariamente alguém tá fazendo papel de pai ali, né? Não, Até porque tem Tem tanta tanta criança treta. sem pai nesse mundo, então exato. vamos tirar essa ideia de que tem que ter o pai ali, né? Quando Exato. são duas mulheres. Então, na verdade, quando eu me lembrei Tô dessa meio notícia... revoltada hoje, né? Tá, Eu isso vou é sinal olhar de que assim, tu tá minhas crias cansada. estão aqui ainda, viu? Pode- Já que o tema é maternidade, eu posso, Isso, não? vai, Pode, vai lá, lá, vai. vai. Então, Então eu fiquei enquanto a gente estava conversando, aquilo que para mim parecia uma dúvida, não no sentido de desaprovando esse trisal e a escolha deles, eu acho isso uma consequência né, das mudanças. Mas aí eu me lembrei desse outro casal de duas mulheres que teve um bebê recentemente. Bom, se vai dar certo com elas, vai dar certo com outros casais também, né? Só a diferença é que no trisal tem um homem e pô, Mas aí não tem disputa, né? Se são só duas. Pois é, mas aí o Será que homem não? também tem um papel diferente ali dentro. É, então, mas né? a gente é pode porque abordar eu- isso talvez como rede de apoio, sabe? Talvez Sim, a gente eu precise de um acho que profissional para é. nos ajudar com isso, sabe? talvez. Pensando em tribos, em como se criavam as crianças, assim. É. Claro que a mãe era a provedora do Do leite, leite. do colo, Uhum. mas ela era Mas da precisa aldeia. uma aldeia para Aldeia pra criar criar. uma E criança. ela era, e realmente, de Sim. fato, era da aldeia. Porque a responsabilidade também é de todos, porque é um ser que vai fazer parte do todo. E que se ele for bem cuidado, ele vai ser uma pessoa capaz de cuidar dos outros, de outros. fazer né, o funcionamento da sociedade. Então, quando a gente pensa numa criança, eu acho que isso também é bem importante, nessa questão da maternidade, de pensar assim, é um ser que ele não é, como a Luciana disse, ele não é meu, Uhum. né? Por mais que eu ame a minha filha, e em muitos momentos, sim, eu fiz isso de dizer que ela era minha e de entender isso de uma forma muito, quase uma simbiose, uma coisa, né? Ah, mas eu acho que isso até é bom, né? É- Gostoso, assim, Tudo gostoso. tem um lado bom e um Gostoso, lado gostoso, tá. e- perigoso. eu acho que é o excesso disso, né? É. Mas assim, o meu papel é conduzir ela para que seja feliz, né? Mas para que tenha a sua funcionalidade na sociedade. Essa funcionalidade eu não estou dizendo que ela tem que servir
para alguma coisa, né? Mas que ela tenha como fazer parte do todo. Ah, porque eu até acho complexo esse negócio de tu ter um filho e cuidar dele para que ele seja feliz. Putz, é uma responsabilidade, né? A mesma coisa sobre essa frase. Se a gente conseguir um adulto funcional, Se a gente conseguir isso, a gente merece ali. já merece uma plaquinha. Mas eu tava Você deu pensando... certo como mãe. Agora eu vou fazer uma provocação aqui. Mas quando você diz assim, nossa, é uma puta responsabilidade aí fazer um ser humano ser feliz. De que conceito de felicidade a gente está falando? Porque felicidade, ela pode ser algo assim muito subjetivo do ponto de vista o que faz felicidade para cada um. E quando tu pega, vamos pensar a gente mãe de filhos pequenos, o aspecto de felicidade para eles é muito simples, não é? Que às vezes é ter o colo, às vezes é aquela comida quentinha, é poder estar com um amigo. Então, eu acho que Eu tão... diria, complementando esse lado que tu trazes, Cíntia, eu diria que para que sejam felizes, seria ensinar a essa criança a habilidade ou a capacidade de encontrar felicidade nas diferentes diferenças. coisas. Porque, justamente por esse conceito que varia tanto, que é tão Isso diferente. é quase um ensaio científico de como fazer isso para si mesmo. Porque, na realidade, quando a gente está tentando explicar várias coisas, a gente vai aprendendo, Ensinando. internalizando, quanto que tá. Eu nem diria ensinando, quando a gente está tentando dar um exemplo, né? Falar para minha filha, seja feliz, leia um livro, faça exercício. Dar exemplo é ensinar. Dar o exemplo, o que vai funcionar, né? Eu vejo assim com leitura. Eu leio o livro em casa na frente dela e ela pega o livro dela para ler também. Eu faço exercício, ela quer fazer também. Então é uma coisa que, né? Vai ser com tudo? Não, mas quantas coisas eu também fazia, por exemplo, ler, né? Eu tinha o costume de ler em momentos que ela não estava comigo. Porque quando tá comigo eu quero quero ficar dando atenção. Mas ela não me via ler. Aí não me interessava para ela o livro. E eu tenho para mim, assim, o quanto que eu vi meu pai e minha mãe lendo quando eu era pequena. Eles estavam sempre lendo alguma coisa. E eu comecei a ler muito cedo. Então, isso também é um aspecto que a gente pode falar, assim, do quanto o que a gente está ensinando, na verdade, a gente está aprendendo. Quantas coisas nas relações acontecem dessa forma, né? E pensar que se vira uma meta da vida, né? A minha maternidade é fazer meu filho feliz. Olha, assim... Aí vira aquela coisa assim, aí eu vou me anular Isso. pra me ocupar o tempo todo da vida do meu filho, e aí ele vira um projeto que tem que dar certo. E se não der, vira outra frustração. Exatamente. Então, assim, no momento que tu diz assim, ela tá aqui, mas eu vou ler o meu livro também, porque ela também tem que aprender que a mãe tem o tempo dela, que ela também, né, que os adultos não vivem só para as crianças, os adultos também têm outros afazeres, né, e que a gente tem os momentos juntos e tem a preocupação, enfim, ela tem a segurança da mãe dela, mas que tu não vive só para, porque isso até é uma pressão, né, imagina tu ser um adolescente onde toda uma família espera coisas de ti porque estão investindo em ti desde que tu nasceu, por exemplo. Investindo pesado, é né? muito pesado, exatamente. E eles são muito sensíveis, eles sentem isso. Eu ia eles, dizer, não precisa eles nem captam. dizer. Mas um dos pontos que a gente trouxe aqui, que eu penso que é uma das reflexões que a gente pode deixar desse bate-papo, é justamente a gente reaprender o conceito de aldeia. Porque hoje se fala tanto da rede de apoio, mas enquanto a Cláudia antes falava da aldeia, eu fiquei pensando, eu revivi essa experiência de aldeia durante a turnê, durante a viagem. Porque foi um momento em que havia uma criança pequena, num determinado momento era uma só, boa parte do tempo, de 4 anos, onde praticamente todas as pessoas que estavam naquele grupo ajudavam e estavam de olho na criança e em diferentes situações, o que teoricamente seria uma forma de uma aldeia cuidando de um ser. Fazendo ele se sentir seguro, mas todos aqueles integrantes também se sentindo parte daquela construção. Porque, para mim, quando a gente fala nesse conceito de aldeia, é isso. Eu faço parte, eu contribuo. Então, se aquele ser humano, né, ele consegue, daí falando de felicidade, não uma coisa de utopia, mas, né, de viver. Eu também fiz parte disso, eu também apoiei com isso. E daí acho que dá o sentido da vida, né? Porque... se a gente vem para esse mundo, né, independente do que tu faça, mas tu consegue ajudar um outro ser humano a se erguer,
né? E pensando da fragilidade que a gente é, né? Um ser que nasce assim, totalmente vulnerável, extremamente dependente, né? Diferente de qualquer outro Tu vê os ser. animaizinhos que já nascem Nasce, já estão caminhando. caminhando, É né? uma A gente coisa- depende de tudo, né? Para comer, para vestir. Assim, a sobrevivência de um ser que vem para o mundo, uma mãe quando gera um filho, coloca ele no mundo, realmente ele precisa de muitas pessoas. Mas a gente talvez por ter também um conceito de que a mulher tem que dar conta, a mãe tem que ser nessa essa super Supermãe. mulher, essa Uhum. super mãe, que se tu não é isso, tu não tá fazendo o teu papel de mãe. Talvez a gente tenha esse sentimento e projete isso. Eu tenho que cuidar, é meu e eu tenho que dar conta Isso é disso. muito recente, né, Gurias? Eu tô estudando um pouco sobre esse tema agora, em desenvolvimento infantil. Esse jeito de maternar, ele tem pouco mais de 100 anos. Porque há 100, vamos dizer assim, há 120 anos atrás, há 100 anos atrás, o bebê nascia e as pessoas não tinham esse senso de que ele tinha que dar certo como tem que dar, esse senso de cuidado. Não tinha nem, muitas vezes não tinha nem Nasciam vacina. muitos bebês e Muito. era natural perder vários É, deles. exato. Inclusive o apego que era dado ao bebê, só se dava apego muitas vezes para uma criança se ela estava sobrevivendo. Enquanto que ela estava naquela fase perigosa ali, muitas não tinha nem o apego. Então, assim, essa ideia de vou ter um filho, vou cuidar bem dele, vou dar educação para ele, são todos, vamos dizer assim, formatos de maternidade muito Muito recentes, né? Agora, E- considerando o impacto desses primeiros momentos, né? Eu pego o exemplo de uma cidadezinha pequena aqui próxima, Colinas, que tem o projeto dos 1000 Ai, dias, sim. né? O cuidado com os bebês, com as famílias, não só com os bebês, nos primeiros 1000 dias de vida. E como já está comprovado cientificamente, e os resultados já são visíveis do quanto estes primeiros dias impactam no desenvolvimento e boa parte desse desenvolvimento também emocional, não só a parte das doenças físicas, do fortalecimento. E aí pensar, será que essa situação que tu relatavas, Miriam, dos teus estudos, será que isso não justifica, de alguma forma, muitos problemas que a gente vê ainda hoje na sociedade, de pessoas que talvez faltou esse afeto, esse apego e que tem dificuldade de lidar com as suas emoções ou essa frieza que muitas vezes a gente questiona como uma pessoa foi capaz de matar outra, como ela fez isso, como ela fez aquilo. Será que não podem ser impactos de uma falta de cuidado nesses primeiros dias de vida? Ah, eu acho, assim, ó, tudo que eu tô falando aqui, né, do ponto de vista mais opinativo, né? Mas assim, hoje o que a gente está estudando, por exemplo, que uma criança, ela nasce, ela pode ser alimentada, trocada a fralda, cuidada dela, né? Ela vai viver por um tempo, mas se ela não tiver apego, se ela não tiver ninguém dando amor, ninguém dando carinho, ela pode, inclusive, morrer, né? O Porque afeto e o contato é, humano são alimentos também. exatamente. Então tem A vários própria Eu li estudos sobre isso essa amamentação, semana também e- ainda, e- me chamou a atenção. é. Que isso se estende à vida adulta. Sim, os E que reflexos isso- de como isso vai ser feito ali vai se Vai se refletir para. projetar. Mas a própria questão, que agora eu vou puxar para a mãe, tá? A própria questão do afeto e do cuidado também é algo que a gente precisa enquanto adulto. Também, além de Uhum. comer, né, beber água, que são coisas fundamentais, é fisiologicamente necessário o contato com outros seres humanos. Então, quando a gente tem as mães lá no inicinho, recém-pariram, e começam a ficar algumas realmente deprimidas e outras assim um pouco fracas por causa da amamentação, por causa do pós-operatório, se começam a se isolar, né? Não tem. E aí é o momento também de, pô, eu sou amiga de uma mamãe, recém-mamãe, eu vou estar lá. Eu vou nutrir ela desse afeto que ela também precisa, porque todo o afeto que ela tem, toda a energia física, ela está dedicando Deposita naquele ser. para uma outra criança. Então, às vezes, a gente vai visitar o bebê, né? É muito bom visitar um bebê, Mas devia mas visitar a gente mãe. tem que visitar a mãe do bebê. Isso é assim, quase que um apelo mesmo, assim. Vamos olhar para aquela mamãe, lembrar que ela quer, que ela, né, que ela Que ela merece precisa um de uma bolo, que ela quer uma atenção, atenção, que ela quer conversar de outra coisa que não seja só falar do bebê,
sabe? Então, assim, de perceber que ela ainda é um ser independente, como eu falava E antes, não é deixar também essa mãe fazer uma queixa, né? Porque às Isso. vezes o nenê tem 30 dias e assim, ó, teu mundo caiu. Sim. Meu mundo dá. caiu. Isso aí. É. E aí, então, daí a mãe de repente precisa manifestar isso como uma forma de processar as dores. E aí o cenário, não, né? Não diz isso, que imagina, agora tu tem, Ai, tu tem um presente, tu foi olha agraciada. a Tudo bem. bênção, é. ou Mas- diminuir assim, né? Ah, mas isso passa. Passa. Ai, gente. Realmente passa, mas nesse momento tu não consegue pensar que passa, porque tu já tá 30 dias sem dormir. E é reconhecer as emoções, É. porque quando a gente fala dessa dificuldade de lidar com as próprias emoções, isso começa lá na infância, justamente nesse vai passar, não dói, não precisa chorar, não te importa com isso, que é a anulação dos sentimentos. A gente aprende a não olhar para as nossas emoções, a não reconhecê-las e a não Isso aceitá-las. tem um nome em inglês, gaslighting, Hum. que veio porque um homem fez isso com uma mulher, tá? Ele acendia o gás em casa e ela dizia tem cheiro de gás. E aí ela. Daí e ele dizia, não tem nada. E ela olhava, estava tudo desligado, é tua impressão. E ele foi fazendo isso seguidamente, até que ela não acreditava mais no que ela estava sentindo. E enlouqueceu de fato, tá? Então, assim, quando a gente nega os sinais que o Sinais. corpo está dando, esgotamento físico, esgotamento Uhum. mental, tristezas, a gente. Eu vou fazer outra coisa para não olhar para minha tristeza, né? Então, são momentos em que a gente está fazendo consigo mesmo esse processo de Ou com a dizer, outra pessoa, né? ou com as E crianças, impacta na enfim. outra pessoa, Sim. porque Dizer no momento isso. que eu não sei lidar com as minhas emoções, Claro. aceitá-las e reconhecê-las, eu permito que elas impactem a minha ação com o outro. Eu vou buscar no outro aquilo que eu Que eu estou tô sentindo, aquilo sentindo. que eu penso, aquilo que eu faço. E isso estremece muito as relações. E assim, pensando ainda na infância, até os 3 anos, acontece muita violência, né? Quantas vezes alguns pais batem na mão da criança, dão tapinha na bunda, sei lá, xingam, dizem palavrões, né? Gritam. Gritam com a criança. Então, assim, pensando assim no desenvolvimento dessa pessoa, Esses 1000 Enquanto dias. desses 1000 vai dias, falar vai assim. É a impactar. própria amamentação, enquanto afeto, não só nutrição. Recém saímos do Agosto Dourado, Sim. e aqueles dias uma profissional dessa área, né, consultora em amamentação, enfermeira obstetra, ela mencionou ao final de uma entrevista, ela disse, eu não estou falando de dados científicos agora, eu estou falando de algo que nós verificamos nos postos de saúde, de boca em boca, conversando com as mães. Porque as crianças que estão ali com resfriado, doentes, volta e meia ali, esperando remédio, esperando consulta, fizeram a prática, a experiência de passar e pedir até quando esse bebê mamou? Até quando ele mamou? Até quando ele mamou? E ela disse, ó, praticamente todas, assim, pouquíssimo tempo, ou não amamentaram, ou tiveram muitos problemas na amamentação. E aí, raramente, não se encontra praticamente entre aquelas crianças, muito poucas crianças que mamaram, por exemplo, até os 2 anos, ou que mamaram exclusivamente até os 6 meses, e mamaram por um período maior. Então, não é só, né, o psicológico, emocional, mas é também o físico, o impacto na Sistema saúde, né? imunológico, né? É muita E coisa envolvida. aí, provavelmente, deve ter estudos, mas a gente pode até entrar na questão do quanto é o leite materno que protege, o quanto é o colo e o tempo ou dedicado tudo a junto, amamentar. Tudo né? junto. E é. tudo junto, né? Né? Então, assim, Conjunto. Porque tem uma outra coisa. Ai, E daí tem um fator. Não, mas eu ia dizer assim, tem um fator que às vezes a gente se nega a olhar para a questão da natureza, né? Mas aí quando fala de será que é esse conjunto, será que é o conjunto, eu acho que é bem essa questão de natureza, né? Não é por nada que, né, podemos produzir, né, esse alimento que a gente chama de leite, então, né, é pro filho, mas eu fico pensando, é um Eu alimento. eu né? gostei desse, a gente que chama de leite. A gente chama de leite, né? Mas, Mas, mas pode ser o que a gente entender que for. mousse, né? É, o mousse gostoso, né? Mas daí o amor, o carinho, o afeto de tu estar junto, aquela proximidade, o calor que, né? E aquela conexão que vai se estabelecendo. E, inclusive, também tem pesquisas que mostram que mães que não foram as geradoras dos filhos,
E quando colocam as crianças no peito para aumentar, elas começam a produzir leite, né? Ah, acontece, é verdade. Então, que conexão é essa que fica Uhum. estabelecida e também essa questão da natureza, né? Porque poder fazer isso e gerar essa conexão com um ser que depende exclusivamente de ti, tem que E a querer, né? interferência humana que atrapalha isso, né? Porque aqui a gente também tem que falar das mães que não conseguiram amamentar, né? Que a E do gente aqui quanto nem muitas... não tá e o nem quanto... julgando, Não, né? o quanto Não, muitas não. vezes isso gera uma culpa. Culpa. É, Mas esse não conseguir amamentar, muitas vezes ele é reflexo de uma falta de apoio, de uma falta de sim. orientação, de uma falta de permitir um espaço, de ter aquele apoio, porque o cansaço é muito, Muito. ninguém levando bolo, ninguém, né, Ninguém ajudando com a olhando. criança. Não, Então, imagina, daí fica deprimida, não produz mais leite, né? Sim. Porque imagina se Tá uma- cansada, não produz mais leite. se não está bem alimentada, não produz leite. Imagina não lembra de se- tomar um copo d'água. Da água. É. Se uma mãe, como a Cíntia falou, uma mãe adotiva ou uma mãe criadora, Boa. cuidadora, que consegue, com esse afeto, com essa intenção de cuidar, gerar leite, obviamente que o contrário também é verdadeiro, né? Que se pare de Pare de produzir Ah, em sim. função também psicologicamente, de problemas, questões, dificuldades psicológicas mesmo, né? Então é um debate tremendo, É, e né? a gente achar que tudo isso assim, que é. Aí voltou pra casa do natural, né? A gente também, por ter um corpo com um útero, achar que esse corpo com útero quer gerar outras pessoas, não é, não, Não. né? É natural que aquele corpo Esteja tenha, pronto para ir, possa estar estar pronto pra para isso. mas psicologicamente Psicologicamente, tem não. mulheres que por estresse, por exemplo, por tanto medo da gravidez, tanto medo de se tornar mãe, aí eu falo medo ou rejeição de uma maternidade mesmo, né? Não ficam inférteis. Precisam se tratar, precisam desbloquear coisas. Uhum. Quantas mulheres, depois que adotam o primeiro filho, engravidam, Mais né? seguido, Então, assim, é sim. muito então, assim, comum. pra tu ver como também o emocional interfere nessa questão, assim, de ser mãe, né? E daí acho que para mim vem muito essa questão da pressão, né? Ou Aham. por não querer, ou por querer, ou porque é um papel que está Ai, estipulado. tá na hora. tem Tu que é ter, mulher, né? Tu tem que ter um filho. Tá na hora, olha a idade, não sei o quê. É. Eu lembrei Ai, de ai, quantas vezes eu engravidei antes de engravidar. Eu acho que eu falei isso no outro programa. Nossa, que interessante isso. Porque, na verdade, como eu iniciei um relacionamento com 15 anos e nós só tivemos, eu só engravidei, nós engravidamos 18 anos depois disso. Eu engravidei várias vezes, eu ganhava uns 2, 3 quilos, eu tava grávida. Era a Ah, expectativa, Não, né? e casaram super cedo, né? Imagina casar 21? Uhum. 21 E anos, aí, casar, e casou naquela grávida, né? época Aham. casava, tinha filhos, geralmente. Não era a regra total, né? Sim, Mas a ainda- maioria. Tu deve ter ouvido muita Então- pergunta, quando é que tu vai engravidar? Não, é tanto que eu engravidei, entre aspas, né? A pergunta, por que vocês não têm filho? Daí depois começou, mas vocês têm algum problema? Tu tem problema? Ele tem problema? Um pouco invasivas as pessoas, né? Óbvio que a pergunta não era por curiosidade, era para ajudar, né? Mas, Claro, mas tu sempre sabe que eu acho que quando uma situação é muito inédita, eu acho que ela mexe tanto com Quebra uns com a padrões pessoa, também. ela quebra tantos padrões que ela Precisa de passa respostas. da questão da curiosidade, ela vai para um mundo do compreender mesmo. Mas como assim, né? Ah, e a gente pode levantar uma outra questão. Imagina só, como é que a Luciana tem a audácia de casar jovem e de priorizar outras coisas em vez de ser mãe logo? E eu tive que ser mãe logo. Como assim ela não é igual a mim? Como assim ela não tá fazendo o papel que todas nós mulheres Temos estamos que fazendo. isso programadas isso pra é uma fazer. coisa que também gera. Quando a gente fala assim, a mulher fica É, braba desse com mulher, estranhamento, né? é incrível, porque na verdade ela tá fazendo algo que eu não tive coragem de fazer, e como ela ousa fazer isso, E aí né? tem outras Tem coisas. um- Porque a gente sabe que durante a maternidade nem sempre é possível conciliar tudo com a Uhum. criança pequena. Então, daqui a pouco, aquela mãe que foi mãe primeiro, que não pôde estudar naquele momento, não construiu a sua casa, não priorizou outras coisas, não pôde viajar, vai olhar essa que não teve, viajando lá com, sei lá, 27, 28 anos, vai dizer:
Tá, eu não pude, né? Uhum. Ela talvez nem tenha consciência disso. O que eu é acho que que tá isso é muito incomodando inconsciente. essa Claro, inconsciente. isso tá lá, isso Muito. tá lá atrás na Na questão, cultura, na na questão cultura. cultural que foi. Eu gostei antes, assim, vou dar um salto agora, do que a Miriam falou sobre a questão da forma de maternar dos últimos 100 anos, enfim. E queria chamar atenção para uma coisa. Eu estudei, fiz uma cadeira, uma disciplina, que faz muitos anos, né? Mas sobre a história da infância. E me chamou a atenção que era justamente a questão de que eram mini adultos. Uhum. E eles não eram criados normalmente pela mãe e pelo pai, era, claro, aí também era uma questão de ter ou não recursos, né? Mas assim, Não, muitas famílias ricas, depois que a mulher tinha o bebê, elas pagavam para mulheres amamentar. Tá. E se a criança sobrevivesse, aí ela ela retornava voltava para casa dos como um pais. mini adulto. Como um mini Que se adulto. comportava e se vestia como um mini Tipo adulto. aquelas E que não tinha fotos, apego né? nenhum Aquelas àquela fotos. Aquela né? família. Isso, Isso então assim, a mesmo. infância era outra coisa. E isso não é muito tempo atrás. E depois disso, que tu fizeste um salto assim para agora a ter um filho, cuida muito bem, a gente também teve um período que as doenças foram erradicadas, a vacinação começou, a questão da fome diminuiu, e aí a gente teve famílias com dezenas de filhos. Né? E aí tinha a questão de trabalhar, de fazer. E aí os mais velhos iam criando os seguintes. Então também já era um outro maternar. maternar. Aham. Né? E quais são claro que daí a gente vai entrar Os numa discussão. maternar do futuro. E quais são as consequências disso em termos psicológicos, os traumas que se carrega pelas responsabilidades que não eram suas e que foram suas, e pela falta de afeto que não se tinha porque se tinha que trabalhar, ou porque se tinha criança demais. Aquelas mães de 7, 8 anos cuidando do dos irmão. Isso, ou então que já saíam de casa para ser tata, não sei aonde. Muito prazer. Né? Muito prazer. Pois é. Então, né? assim. E que engravidam na adolescência, numa Pois é. projeção, né? Tu vai pensar essas coisas todas aí. Então, e aí agora sim a gente tá naquele cenário que você comentou antes, assim, de poucos filhos. Né? Se bem que, agora eu vou ter que fazer uma piadinha, né? Se bem que eu vi esses dias, volta e me aparecem uns reels engraçados, né? E aí vem um reels, pra mim, de uma família, e a família não parava, gente, eram 8 filhos. Uma família americana. E aí ia indo um atrás do outro, e eles fizeram assim, todos jogavam a roupa, e aí a criança aparecia, sabe? E era uma escadinha, assim. E outro que apareceu pra mim, que aí bem assim pro assunto da maternidade, os anos em que eu estive grávida. Aí era tipo de 2015, direto, todo ano grávida. Meu Deus. Gente, chocante. Claro que a gravidez pode ter começado na metade de um ano e terminado no outro. Então, assim, ela Sim, estava... mas a gente também se impressiona agora quando tem Quando tem 3 muitos. filhos, né? Tipo assim, Como? 3 filhos. Aí fica 1, 2. E Depois dos 2 já É, viram. e ainda tem aquela questão assim, de ficar se justificando, né? Eu tava final de semana num aniversário e daí eu vi bem isso, assim, ai, mas agora eu vou parar, né? Mas Tu para o que tu quer. não precisa é? dizer Não precisa me nada, né? dizer nada, né? Porque também vem isso, não ter, né? Tem uma cobrança e se tu sai de uma média ou de um padrão, né? 2 tá bom, 3 tem 4, 5, o que tá acontecendo, né? E daí, até os Não tem estereótipos. televisão em casa, isso, né? e até os- Piadinha. E até os estereótipos também se liga assim, pessoas de baixa renda têm muito mais filhos, pessoas de uma renda e com um critério de que seria um sinal de inteligência ou não em relação a essa escolha. Então também tem erros, né, em relação a isso que muitos preconceitos. né? De novo, o que significa ser Ser mãe para mãe. cada pessoa? Então, às vezes, aquilo ali é realmente o evento que traz todo o significado e Sim, propósito da sua escolha de vida. uma vida, Exatamente. ter muitos filhos. Então, eu me enquanto que dedicar. talvez outra vai priorizar outras coisas. outras E as Mas mães de outras- pet? A gente não pode falar. As mães de pet é muito jeito de maternar. Enquanto a Cláudia falava sobre o cálculo lá de quantos anos da vida passou grávida, eu tava calculando quantos anos da vida eu amamentei. Boa! Quantos Foram anos? mais de 5. Ó, Somando Vamos os 2 filhos. eu Olha também aí, tô ó. nessa. Chega perto dos 6. Tu também tá nessa? Sim, o Otávio, até os 4 anos, assim, tirava o Tite pra fora e se grudava onde estivesse, né? O Gustavo foi um pouquinho mais comedido, assim. Então também, mas quando chegou 3 anos ali, daí ele parou. Mas já dá quase 7, É, né? Tu foi. Foi bastante, né?
Aí eu lembro do outro programa, a Cíntia falou umas coisas tão impactantes em relação aos filhos dela. Eu queria puxar assim de volta, né? É que a gente falou muito, eu acho que acho que no outro programa as pessoas vão ficar saudosas. Assim, meu Deus, será que elas não vão achar esse programa? Mas acho que naquela época a gente falou um pouco mais da nossa experiência Como como mães, mães, e aí trazendo até já para essas coisas da vida adulta. Aqui a gente tá um pouco resgatando esses tipos de maternagem, né? Mas As é que nem a fases, gente falou, é o de infinito, né? o tema, programa mas do infinito, porque Mas não se maternidade. preocupem, não, senão vamos falar só disso. Né? Tem muito Não? assunto bom. Mas eu acho que a gente tem que considerar a mãe de pet. Hoje eu tava pensando numa cena, assim, ó, até eu queria refazer, eu disse antes maternar, mãe de pet, maternário, eu digo, acho que não dá pra botar nessa categoria aí, né? Não. Não vamos falar estranho. disso, tá, eu quero fazer uma Tutor. edição dessa parte. Tutor. Não, eu sou mãe, porque eu acho que o sentimento, eu entendo isso hoje, assim, uma coisa pessoal, que mãe é quem cuida, no sentido de quem dá amor, cuidado, atenção. Então, os meus cachorros, se não tiverem o meu olhar, eles hoje provavelmente vão ter muita dificuldade para sobreviver. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito piamente que se eu não existir, eles vão morrer. Olha, Eu tô transportando. Olha, Luciana e Cíntia, eu conto ou vocês contam? Que vai ser um prato de ração e ela tá esquecida. Não é, vocês não conhecem a reação deles quando a gente chega em casa, tá? A Não, mas gente, não, eu já não é sou que eu mais quero só comentar sobre isso, assim, porque existe uma discussão, quando é de cachorro não é mãe. Gente, eu acho assim, tem muita gente que se realiza no amor, no cuidado e na dedicação que faz a um pet, um cachorro, né? E as trocas, né? e as trocas só para quem tem uma relação tão próxima. E eu era aquela pessoa, joguem a pedra em mim, porque eu era a pessoa que jogava a pedra nos outros. Eu jogava pedra. E então, assim, A vida se encarregando de vida- dar a lição pra pessoa. é um negócio muito louco, assim. Então, hoje que eu convivo muito de perto com 2 cachorros e eu entendo a linguagem deles, e eles se comunicam com a gente e a gente tem trocas afetivas. Hoje eu consigo entender quando alguém diz que é mãe de pet, entendeu? E eu chamo meus cachorros de filho também. Mas assim, Mas os teus filhos tu chama de cachorro também? às vezes eu troco os nomes. Às vezes eu troco os nomes, vou chamar o cachorro no nome do filho, o filho com o nome do cachorro. Eu faço isso. E eu cheguei nesse assunto porque eu tava pensando se eu fosse fazer uma foto de filhos, eu faria com os meus filhos humanos e com os meus filhos cães, porque assim, eles estão na categoria de filhos na minha vida. Eu assim, realmente sabe? estou impressionada. Não, esse, Se a gente conhecia esse rebobinar, lado da Miriam. se a gente rebobinasse a fita e Gente. pegasse ela uns anos, né? Seria assim. Gente, os cachorros, eles estão no nível. Assim, quando o bebê não se comunica, mas a gente já. O olhinho, a gente lê o que o olhinho tá dizendo. Com o cachorro é exatamente a mesma coisa. Eles olham pra gente, eles mudam as expressões, o tom de voz, o tipo de latido, o jeito que eles se posicionam, tudo comunica. Então a gente aprende, a gente conhece o cachorro conhece Eu vou a fazer gente. uma cópia daquele. Uma cópia não, né? Esse é um termo feio. Sim, eu vou fazer uma versão exclusiva daquele livro O Corpo Fala, dos pets. Mas olha, assim, ó, a coisa mais. Só quem convive assim, tão intimamente, consegue entender isso. E o gato faz a mesma coisa, eu e não vários outros tenho animais fazem. essa relação, né, com os animais, assim, essa coisa de proximidade. Eu gosto, só tenho minha cachorra em casa, mas não tenho essa relação. Mas agora quando tu fala disso, assim, só quem... E daí eu acho que vai para um nível de profundidade. E daí, de novo, eu tô numa vibe, assim, de tentar encontrar respostas na natureza. E eu acho que traz um pouco disso, né? Porque seres independentes, né? É o ser humano ou é o animal ali não racional, mas tem essa possibilidade de estabelecer conexões. Agora, a nossa capacidade de chegar nesse nível de conexão com consciência, eu acho que é o ponto. Eu acho que é bem isso, assim. Sabe? E daí, quando eu te vi falando, assim, eu fiquei pensando, nossa, porque daí a Cláudia falou, rebobina a fita. Então, para mim, acho que esse elevar de consciência que nos permite, talvez, fazer essa conexão. Inclusive, o verbo rebobinar, a gente tem que explicar hoje em dia. Verdade. Não sou nem isso aqui que é rebobinar. Existe uma coisa chamada Aurélio. Procura no YouTube o que é rebobinar. Vai ter imagem. Agora já tem vai ter imagem. é Já, verdade. a Google já tá passando.
Agora é Agora- chat. Não, agora é as Aí, amigas Luzia, por aí. Viu? A inteligência Altas- artificial. Altos bate-papos com a inteligência A Luzia é só artificial. uma delas, né? Tem muitas já. Viu? Ai, mas eu não curti muito, assim, eu pedi pra ela, eu quero todo dia de manhã, às 8 horas, aí que tu me manda uma frase motivacional aí pra me ajudar. Eu não posso me programar pra fazer isso. Ah, então não serve nada, né? Se é pra me responder as coisas que eu pergunto no Google, não me serve. Ela né? deve ter sido Não, mais todo- sincera do que muitos humanos. Tu devia todos os Se dias de serve de manhã naquela consolo. hora buscar uma frase. Daí ela vai te ajudar, porque ela não vai. Vai criar isso. Mas daí para isso tu sobe no Instagram, amiga. Aí tu sobe no Ai, Instagram, não, daí eu segue vejo uma as página. Aí eu vejo as fotos Da felicidade, da felicidade alheia e penso que eu não tenho motivação pra isso. Ai, mas isso aí é o isso papo também, do isso do também assunto impacta na anterior, né? maternidade. Impacta. Exato. É, Porque daí vem Esses aquelas fotos mães, da né? felicidade alheia, do corpinho Corpinho perfeito. perfeito. Nossa, ela recém teve neném. Olha E só ela- como ela já tá magra. Olha, ela recém teve neném. Olha como ela tá feliz, ela nem tem olheira. Aham, o peitinho tá cuidando da- firme. Quem tá cuidando da criança, né? Aham, a barriga Porque tá ela chapada. tá- Ou das olheiras. E, ó, e isso também é uma cobrança, né? Que Claro. existe, que daqui a pouquinho, não, tu foi mãe, mas tu tem que estar lá, né? Mãe Inteira, perfeita, poderosa. Daí maravilhosa. sim tu tá Falando em mãe entregando. perfeita, eu vou olhar se minhas crias ainda existem aqui. Eles Vai estavam lá. estavam olhando. Estavam ali. Ó, isso que chama de vida real, né, gente? Assim, de a gente não precisar. Acho que esse mundo de hoje ele permite um pouco isso, assim, de que a gente inclua os filhos. Eu me lembro que quando eu trabalhava. Quer que eu chamo eles? Às 20, se tu quiser, pra mim não tem problema nenhum. A Participar gente junto pensava aqui. assim, no ambiente de trabalho não pode misturar família, não pode misturar criança. Então, quantas vezes meus filhos podiam ter ficado comigo 1 horinha, 2 horinhas a mais por uma atividade, por uma coisa que pra mim hoje e pra eles, né, o Teria tanto valor, né? tanto valor, mas era um mundo em que separava as coisas. Que bom, Luciana, que tu pode sair no meio do podcast Mas tá e lá ver pior teus agora, filhos, tu tá? entende? Tá pior Tá agora, pior, sim, porque Cláudia. agora o mundo corporativo, além das crianças, talvez tenha um playground em algumas empresas, alguma coisa assim, mas assim, além das crianças não serem bem-vindas, agora a família é a empresa, né? Aqui nós somos uma família. Aí tu tá doente, É. deu. Tu terminou. sabe que hoje, Ah. e daí acho que falando dessa relação de família, e vem muito essa relação materna, né? Eu li um texto hoje que falava sobre isso. A gente leva para as relações de empresa esse desejo, né? Aí um sentimento de família. Mas assim, é muito difícil tu fazer essa relação se estabelecer dessa E a forma. gente nem deveria. Não Não, deveria, isso nem não é nem deveria, saudável. Não é exatamente. saudável. Claro, porque daí tu tá esperando coisas Das e- pessoas, das né? pessoas. Que não vão E poder tu te te entregar. permite também um grau de intimidade, de espontaneidade que tu tem no teu lar que Não também cabe. não é adequado ao trabalho onde Pode tu vai ser. daqui a pouco poder. Não é que na família tu vai faltar com respeito, mas a intimidade ela gera certa comunicação diferente. Mas claro. isso. Mas eu, E daí vem essa questão, eu só desculpa te interromper, Miriam, mas daí vem essa questão da maternidade nas empresas, que a gente diz assim, não, vem aqui, tu é meu filho, eu vou te botar debaixo do meu braço. Só que não é assim que Não é. funciona, porque tem um resultado que vai ser estabelecido. Relação de mães e filhos, por mais que a gente saiba que tem esse compromisso, mas assim, ó, a gente sendo muito realista, se teu filho não fizer o que daqui a pouquinho deveria ser feito, tu ainda te sente responsável de ir lá, voltar e começar de novo. É possível sempre isso nas relações de trabalho? Se perdoa na mesma intensidade. Intensidade. Claro que não. E outra, assim, a própria entrega, né? Que você vai fazer assim, ai, não, eu preciso porque, assim, eu vou vestir a camiseta, eu tenho esse compromisso, porque, pô, a pessoa que trabalha ali comigo é que nem um irmão, ela tá contando comigo, eu vou, e vai indo num ponto que, não, e o ponto do limite, ele tem que ser estabelecido de forma, mas Sim. isso é assunto para outro momento, né? Mas, essa semana eu tive a experiência de estar numa reunião por Meet, que normalmente ela é presencial. Casualmente, essa semana ela foi por Meet. E daí a Eloá veio ficar comigo, assim, a Andressa pediu pra ela ficar comigo se eu poderia. Eu digo, nossa, deu todas as coincidências do mundo que eu vou estar em casa quando tu precisa dessa mão de vó, vamos dizer assim, né? E aí eu disse, não, Eloá, tranquila, ela tá dormindo bastante e tal. Pois ela acordou na hora da reunião. E aí, o que eu ia dizer, né? Era uma reunião da Bolsa de Pesquisa. Eu disse, gente, é o seguinte, estou sendo vó
pelo menos mais uns 40 minutos. Então eu abria a câmera, fechava a câmera, ficava ninando o nenê. Aham. E daí o pessoal pergunta, então apresenta ela pra gente. Teve toda essa troca. Nesse sentido que eu falo, assim, Uhum. de que parece que em alguns trabalhos, algumas empresas, alguns cenários, isso tá um pouco melhor, assim, Eu né? dizia que a Isso. pandemia deu Trouxe sinal, isso, pode ser. porque as pessoas não Aham. conseguiram separar trabalho e casa e acabou acontecendo isso de muita... Mas Na eu- TV aparecer crianças, né? O pessoal Isso, apresentando, Mas eu então. penso que esse próprio choque de realidade que vem acontecendo da incapacidade humana de separar as coisas, aquela história do coloquei o pé na empresa, a vida pessoal Pessoa fica fica fora e fora. vice-versa, que por muito tempo se pregou e que eu Não acho que agora existe. realmente caiu assim a máscara, vamos Uhum. dizer assim, que as pessoas se deram conta dos impactos disso e que isso não existe. Então, eu creio que isso também contribuiu, não E foi daí a só gente começa a pandemia. olhar, a gente começa a olhar assim os índices altos de empresas investindo na segurança emocional dos colaboradores, porque essas questões, né, de relações de família, né, Que impacta que no trabalho. impactam no trabalho. E hoje vice-versa. e vice-versa. E hoje por as pessoas se sentirem nessa liberdade de não precisar deixar do lado de fora os problemas, que era o que a gente ouvia, olha, eu tô te contratando e tu é o bom colaborador. E inclusive pais e mães ensinavam isso pra gente. Olha, tu Ah, chega lá no sim. teu ambiente de trabalho, Tu esquece, lá tu ninguém tem nada a ver esquece, com teus né? problemas. Ah, tua mãe tá doente, teu pai. Não, aqui tu tem que ser o Era o que se colaborador, falava, né? Era o que é. a gente falava. Ensinou, nossa geração aprendeu a agir dessa forma. Hoje não, a gente está aprendendo a levar também, não dissociar isso. Eu sou um ser único, né? Sou inteiro. E se não estou bem, eu não estou bem em casa, mas não estou bem no meu ambiente de trabalho também. E a gente tem que começar a dar conta disso. Como as mães, né? E daí trazendo aí para o nosso tema, como nós mães tínhamos que dar conta dos filhos quando não estavam bem, e muito mais por uma questão assim de responsabilidade. Eu tenho que fazer dar certo. Uhum. Né? E isso, em alguns estudos já falam, por exemplo, de que mulheres que depois que se tornaram mães, passaram até a ser mais produtivas no trabalho. Sim. Porque elas ficam mais objetivas, ficam mais focadas, porque elas querem atingir um resultado por Resultado. conta, pensando no filho, filho. ou porque ela tá realmente tendo um objetivo maior com aquele filho, ou porque ela quer sair logo, né, do horário, cumprir aquelas metas e ir para casa. Falando em Então, horário, não é porque o Lua chegou, mas nós Não. estamos quase a 1 hora de papo aqui. Mas olha que coisa então, boa. E eu agora, Como a gente vai encerrar esse momento assim, com uma... Assim, ó, Assim, trazendo a sua mamãe pra assim, comer alguma coisa. Pronto, é assim que a gente É assim que a gente encerra. Tchau! A gente vai falar mais sobre maternidade.